Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula e hoje nós vamos falar sobre termoquímica. O que é termoquímica? A palavra termo vem de calor, então termoquímica é o ramo ou a parte da química que estuda o calor absorvido ou liberado em um determinado processo, principalmente nas reações químicas. Isso porque, gente, toda reação química libera ou absorve calor necessariamente. Às vezes é imperceptível, às vezes com o tato nós não temos sensibilidade suficiente para perceber essa variação de temperatura, mas toda reação química ou absorve calor ou libera calor. Vou citar para vocês dois exemplos de processos que são muito fáceis da gente observar a liberação ou absorção de calor. Um deles é a combustão. Toda reação de queima ou combustão libera calor necessariamente. Então, qualquer coisa que esteja pegando fogo vai liberar calor, tanto que se você chega perto, você sente esse calor. Já existem processos que precisam absorver calor. Um deles é cozinhar um alimento. Então, quando o alimento está sendo cozido, você está transferindo calor para esse alimento. E essa transferência de calor para o alimento faz com que ocorra vários processos bioquímicos ali, que vai resultar no que a gente chama de cozimento deste alimento. Tudo bem? Vamos continuar então no slide. Vamos lá, gente. Quando nós falamos de termoquímica, nós temos que definir um termo muito importante chamado entalpia, que a gente simboliza pela letra H. Entalpia nada mais é do que a energia absorvida ou liberada em uma reação química a pressão constante. Então, peraí. Lembra que eu falei que toda reação química ou absorve calor ou libera calor? Pois bem, esse calor absorvido ou liberado a gente vai chamar de entalpia. É simplesmente isso. E a pressão constante. Bom, mas todos os experimentos e os processos que a gente faz no dia a dia são a pressão constante, desde que a gente se mantenha no mesmo lugar. Porque olha só, gente, a temperatura é uma variável que depende do dia, depende se você está, por exemplo, aquecendo uma panela, você está fornecendo calor. Se você coloca na geladeira um determinado recipiente, você está retirando calor. Então a temperatura ela varia por diversos fatores. A pressão já não, gente. A pressão é constante, porque quando nós permanecemos no mesmo lugar, na mesma cidade, nós estamos sujeitos à pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é uma variável que não muda por causa de ser de dia, por estar de noite, ou ser uma dada época do ano ou outra época. A altitude, ela muda, ou melhor, a pressão atmosférica muda com a altitude do local. Então, por exemplo, se você for para Campos do Jordão, lá é um lugar que é bem mais alto do que Bragança Paulista. Então tem uma pressão atmosférica diferente. É uma pressão atmosférica menor do que em Bragança Paulista. Já se você for para o litoral, lá o litoral está ao nível do mar, então está a uma altitude menor do que Bragança Paulista. Então, a pressão atmosférica no litoral vai ser maior do que em Bragança. Mas, para um mesmo local, a pressão não se altera. Então, por isso, todos os processos que a gente faz, todas as reações químicas num laboratório, num determinado lugar, a gente pode chamar a energia ou calor absorvido ou liberado por essa reação, podemos chamar de entalpia. E nós temos dois tipos de processos, os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. A palavra endo significa interior, para dentro. Então, processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor. O calor vai vir para dentro daquela solução ou daquele sistema. Esse sistema vai absorver o calor. E os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor. A palavra exo significa para fora. Então, um processo exotérmico é aquele que libera calor para fora, para o meio. Para vocês entenderem, a gente pode fazer uma analogia. Vamos imaginar, à sua esquerda, você tem um monte de nota de dinheiro e um saldo aí de R$1.000. Imagina que você, num determinado dia, você tem um saldo na sua conta bancária de R$1.000. Após um determinado período, que ocorreram algumas movimentações, você ficou com saldo de R$600. Como que foi essa variação? Você perdeu dinheiro no final das contas, não foi isso?
Você ficou com menos dinheiro do que você tinha no início. Então você perdeu dinheiro. Então essa analogia a gente faz com a reação que perde energia, perde calor, que é uma reação exotérmica. E aí a gente vai falar da variação da entalpia. Eu já vou falar no próximo slide. Essa variação foi negativa. Por quê? Porque você perdeu dinheiro. Já à sua direita você tem um outro montinho de dinheiro, totalizando ali R$800. Após algumas movimentações bancárias, você percebe que você tem R$1.300. O que aconteceu? Como que foi essa variação? Nessa variação você ganhou dinheiro, porque depois de um certo tempo você tem mais dinheiro do que você tinha no começo. Você teve uma variação positiva aí de saldo. Se você ganhou dinheiro, a gente faz analogia com uma reação que ganha energia ou calor. E uma reação que ganha calor ou energia, a gente chama de endotérmica. Então, quando a gente fala de entalpia, nós podemos calcular para as reações um ΔH. E delta, gente, sempre significa variação, não importa do que. Em química, em física, delta é variação de alguma coisa. ΔH é variação, então, da entalpia de uma reação. E o delta sempre significa alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Sempre assim. Porém, em uma reação química, nós temos sempre essa situação. Reagentes se convertendo em produtos. Então, o que eu tenho no final? Os produtos. O que eu tenho no início da reação? Os reagentes. E aos reagentes está associada uma entalpia dos reagentes, que eu chamo de ΔR. E aos produtos está associada uma entalpia dos produtos, que eu chamo do HP. Então, o ΔH, o que é delta? É final menos inicial. Final são os produtos numa reação química. E a inicial eu tenho os reagentes. Então, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. HP, que é a entalpia dos produtos, menos HR, que é a dos reagentes, que é o que eu tenho no início. E nós podemos representar os processos endotérmicos e exotérmicos por meio de um gráfico. A gente chama esse gráfico de um gráfico entálpico. Vamos dar um exemplo, como é um gráfico entálpico de um processo endotérmico, que absorve calor. Observa que no que seria o eixo Y, eu tenho H. H é entalpia. E no eixo X é o caminho da reação. Então, no início, eu vou ter os reagentes. E eu tenho uma determinada quantidade de energia associada a esses reagentes. Eu vou chamar essa determinada quantidade de energia de entalpia dos reagentes. Só que em um processo endotérmico eu vou absorver calor. Lembra no exemplo do saldo bancário? Eu vou ganhar calor, ou fazendo um paralelo, eu vou ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, meu saldo vai ser no final maior. Se eu ganhar calor, a quantidade de calor do meu sistema ao final vai ser maior. Então vai haver um aumento da energia dos produtos, porque esse processo ganhou energia, que pode ser geralmente na forma de calor. Então no final tem os meus produtos e uma entalpia associada aos produtos HP. E observe que a entalpia dos produtos é maior do que dos reagentes. E eu tenho uma variação de entalpia que é positiva. Então aqui a gente faz uma generalização. Toda vez que eu tenho um ΔH positivo, a reação é endotérmica. Toda vez que o meu ΔH é positivo é porque eu ganhei calor. Meu saldo é positivo. Reação endotérmica. São reações que absorvem calor. Por outro lado, nós podemos fazer um gráfico entálpico de um processo exotérmico. Então, nesse gráfico, eu vou ter os meus reagentes e uma quantidade de energia associada a eles, que eu chamo de entalpia dos reagentes. Lembra que entalpia é sinônimo de energia do meu sistema, ou calor. Porém, num processo exotérmico, vai haver uma liberação de calor. Exotérmico libera calor. Se vai ocorrer uma liberação ou uma perda de calor, então a quantidade de energia do meu sistema, dos meus produtos, vai
diminuir, porque eu vou perder calor. Lembra o exemplo da analogia com o saldo bancário? Se eu perco um dinheiro após umas certas transações, então no final dessas movimentações eu vou ter um saldo menor. Eu perdi dinheiro, um certo valor. Então vai haver uma diminuição da energia dos produtos, que eu chamo de entalpia dos produtos, HP, a energia associada aos produtos. Observem que a variação nesse caso foi negativa. A energia dos reagentes era maior, dos produtos era menor, ou seja, perdeu energia, perdeu calor para o meio. Então o ΔH, que é a variação da entalpia, é negativo. Isso ocorre com sistemas que liberam calor. E aqui a gente tem a nossa segunda importante generalização. Toda vez que o ΔH for negativo, menor que zero, a reação é exotérmica. Então, para a gente resumir tudo isso, ΔH positivo significa que a reação absorve calor, e se ela absorve, se ela ganhou calor, o processo é endotérmico. E aí, se você estiver fazendo uma reação química que é endotérmica, que absorve calor, esse calor vai ser absorvido do meio que essa reação está ocorrendo, do seu becker, da solução, do meio próximo da onde ela está ocorrendo. E, portanto, o becker vai esfriar, porque a reação é endotérmica. Ela vai absorver calor, vai roubar o calor do meio e vai guardar essa energia dentro dela na forma de energia química. Já quando o ΔH é negativo, a reação libera calor. E toda reação que libera é exotérmica. Se ela está liberando calor para o meio, significa que o becker que você está fazendo no seu experimento vai esquentar. E nós podemos representar como exemplo duas reações químicas que eu vou mostrar para vocês no gráfico entálpico. Essa reação, olha só, CO2 reagindo com água, formando C6H12O6, que é a glicose mais oxigênio. Então, os produtos formados nessa reação são glicose e oxigênio. E os reagentes, gás carbônico e água. Gente, esse processo é a fotossíntese. As plantas retiram o CO2 do ar, utilizam a água, que absorve pelas raízes, produz o próprio alimento, que é a glicose, esse açúcar, e libera oxigênio para o meio. Esse é um processo endotérmico. O ΔH dele é de mais 2.813 kJ. Então, a reação, isso significa que a reação absorve 2.813 kJ de calor para ocorrer. Ela precisa de energia, tanto que a fotossíntese só ocorre em presença de luz do sol, porque a luz do sol vai fornecer a energia necessária para que essa reação endotérmica, que é a fotossíntese, ocorra. Nós podemos escrever também essa reação dessa forma aqui. O ΔH ele é positivo. A reação vai absorver essa quantidade de calor, de energia. Ela precisa dessa quantidade de energia para ocorrer. Se essa quantidade de energia é necessária, que seja absorvida, eu posso escrever ela também nos reagentes, do jeito que está a segunda equação aí para vocês. CO2 mais água, mais 2.813 kJ de energia, significa que a energia está sendo consumida nos reagentes também. Ou seja, a reação está absorvendo energia, o que é típico de reações endotérmicas, e formando já os referidos produtos. Se eu for escrever isso no gráfico, então tem os meus reagentes, CO2 e água, vai absorver energia, então vai aumentar a entalpia dos produtos, que é glicose e oxigênio. Variação do ΔH é positivo. E eu posso fazer a mesma coisa, dar um exemplo de uma reação exotérmica, que libera calor. Então eu tenho CH4, que é o gás metano mais oxigênio, formando CO2 e água. Gente, toda e qualquer reação que eu tenho alguma coisa reagindo com oxigênio, formando CO2 e água, é uma combustão. Isso é um exemplo típico, é a característica de uma reação de combustão. Alguma coisa reage com oxigênio, formando CO2 e água. E toda reação de combustão libera calor. ΔH tem que ser negativo. E o ΔH dessa reação é menos 889,5 kJ. Um ΔH bastante
negativo. Significa que a reação libera essa quantidade de calor. Mas eu posso escrever isso também da forma como apareceu nessa segunda equação. Em vez de eu escrever ΔH do lado igual a menos 889, como essa quantidade de calor está sendo liberada, então eu posso escrever essa quantidade de energia junto com os meus produtos. Porque os produtos são liberados, não são na reação? São, mas além de liberar produtos, a reação libera calor também. Então eu posso escrever essa quantidade de calor sendo liberada junto com os produtos, do jeito que está aí. Posso escrever isso num gráfico, fazer o gráfico entálpico. Então eu tenho uma entalpia associada aos reagentes. Como o processo é exotérmico, vai liberar calor, vai haver uma diminuição da entalpia. Está aqui. Diminuiu a entalpia dos produtos. Então aqui houve uma variação negativa do ΔH. ΔH negativo, típico e característico de processo exotérmico. Nós vamos iniciar formas de cálculo de entalpia. E hoje, nessa aula, nós vamos aprender a calcular entalpia por um método chamado entalpia de formação, ou um tipo de entalpia chamado entalpia de formação. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Esse cálculo é rápido, não costuma dar muitos problemas. Nós vamos calcular o valor do calor, da energia absorvida ou liberada por uma reação química através ou a partir da entalpia de formação dos seus componentes. Antes de falar sobre isso, vamos conversar sobre o que é a forma mais estável de um elemento. A forma mais estável de um elemento químico é aquela que é a mais barata e a mais comum, formada somente por um tipo de átomo. Então, por exemplo, aqui vai aparecer vários elementos químicos e nós vamos ver qual que é a forma mais estável de cada um desses elementos químicos, ou seja, qual substância formada exclusivamente por esse átomo é a mais barata e a mais comum de ser encontrada no nosso dia a dia ou na natureza. O H, qual que é a substância mais comum formada só de H, de ser encontrada na natureza? É o H2, é o gás hidrogênio. O O é o O2, o gás oxigênio. O N, N2, Cl, Cl2, gás cloro. O Br2, o I2. E o carbono? O carbono tem 3 formas alotrópicas. Ele pode formar grafite, diamante ou fulereno. Qual é a forma mais comum de se encontrar no seu dia a dia? Fulereno? Não. Bom, pode ser que para você seja o diamante, mas na maioria dos mortais vai ser grafite. Então a forma mais estável do carbono é na forma de grafite. Enxofre, existe 2 variações alotrópicas do enxofre e a forma alotrópica mais comum é a rômbica. Existe também, no fósforo, existe as variações alotrópicas fósforo branco e fósforo vermelho. A mais comum é o vermelho. E no metal, gente, é o próprio metal. Então, por exemplo, átomo de ferro, qual que é a forma mais comum que ele forma? Metal ferro, metal alumínio, metal cobre e assim por diante. Então, essas substâncias que apareceram representam a forma mais estável de cada um de seus elementos de origem. E a gente viu isso porque eu preciso dizer para vocês que a entalpia de formação de substâncias simples, na sua forma mais estável, é igual a 0. O que significa isso, professor? Que se eu perguntar qual que é a entalpia de formação do gás oxigênio, do gás hidrogênio? 0. Porque o gás hidrogênio é a forma mais estável do elemento hidrogênio. Qual que é a entalpia de formação do gás oxigênio? 0. E da prata metálica? 0. Do carbono grafite? 0. Do ferro, do gás cloro e por aí adiante. Tá, mas e dos demais elementos que não são a forma mais estáveis? Aí, gente, cada entalpia de formação tem um valor diferente, que a gente não tem que decorar. Quando é necessário, o exercício te dará essas informações. Vamos lembrar que numa reação química nós temos reagentes formando produtos. Então a variação de entalpia de formação é a entalpia de formação dos produtos menos entalpia de formação dos reagentes. Aqui você vai lembrar que delta é final menos inicial. Então, quando eu falo entalpia de formação ou variação da entalpia de formação, ΔH, o delta é alguma coisa final, que são os produtos de uma reação, menos inicial. A situação inicial de uma reação química são os reagentes. Então nós vamos fazer sempre a entalpia de formação dos produtos menos dos reagentes, final menos inicial. Vamos por exemplo 1.
Calcule o ΔH da reação NH3 mais HCl, formando NH4Cl, que é o cloreto de amônio, a partir da entalpia padrão de formação de cada substância. Então, olha só, gente, nós temos a substância amônia, HCl, NH4Cl, e as respectivas entalpias de formação foram dadas. Então, nós vamos calcular qual que é o ΔH dessa reação, a partir da entalpia de formação de cada substância. A reação química é NH3 mais HCl, formando NH4Cl. Como que a gente faz esse cálculo? Fazendo delta entalpia de formação dos produtos menos entalpia de formação dos reagentes. Quem que é o produto da reação? NH4Cl menos entalpia de formação dos reagentes. Quem que são reagentes? NH3 e HCl. Então, o ΔH dessa reação é igual a entalpia de formação do produto, que é NH4Cl, menos entalpia de formação dos reagentes. Quem que são os reagentes? NH3 e HCl. Agora, basta a gente substituir pelos valores da tabela. E um detalhe importante é que nessa conta, nesse cálculo, você tem que multiplicar a entalpia de formação de cada produto e reagente pelo respectivo coeficiente estequiométrico, que são aqueles números que fazem o balanceamento da reação. Porém, pessoal, nessa reação química, os coeficientes estequiométricos são todos iguais a 1. Então, por isso, não está multiplicado por nada. Agora, se fosse 2, 3 em alguma dessas substâncias, eu teria que multiplicar no respectivo valor de entalpia de formação. Então, vamos lá, substituindo os valores da tabela. Entalpia de formação do NH4Cl, olhou na tabela, menos 315,5, menos entalpia de formação do NH3, menos 46,2. Entalpia de formação do HCl, menos 92,3. Agora basta fazer as contas. Fazendo as continhas, o ΔH vai ser igual a menos 177 kJ por mol, mostrando que essa reação é exotérmica. Pessoal, tentem repetir essa conta na casa de vocês. Volta o vídeo, né, sem olhar, tenta fazer só vocês. E aí, tendo dúvida, vocês reproduzem novamente essa parte da aula para poderem acompanhar o raciocínio. Então, essa foi nossa aula sobre entalpia. Espero que vocês tenham entendido, aproveitado. Dúvidas, não hesitem em mandar para que eu possa ajudar vocês a sanar essas dúvidas. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.